Boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadoras, senhora presidenta, as pessoas que nos acompanham aqui, nos acompanham em casa. Boa noite a vocês. A gente está falando tanto da questão das rótulas e tal. Essa rótula aqui que sobe para o Parque dos Diques ficou muito boa, né? Mas eu gostaria de saber onde está o sumidouro, que sumiu, literalmente. Nós não temos bueiros ali, então eu não sei para onde a água está indo, né? Fica a questão. Exatamente. O sumidouro sumiu. E, enfim, pode ser uma nova engenharia que a gente não está dominando, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato que hoje de manhã recebemos a visita da deputada federal Maria do Rosário, que, enfim, veio fazer uma visita e também deixou conosco, senhora presidenta, o ofício, né, da entrega da emenda de R$200 mil para a educação, né? Então, agora, já com os dados todos de que foi tudo encaminhado, está tudo certo, e ela pediu, então, que entregasse para a senhora, depois eu passo às suas mãos. Bom, antes da minha fala principal, gostaria também de lembrar, mais uma vez, que no dia 26 nós vamos fazer uma comemoração ou um dia de discussão sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Já convidei a todos e volto a convidar. Vai ser um momento muito especial, pelo menos estamos fazendo de tudo para que seja assim. Mas, enfim, nós estamos hoje aqui conversando e apresentando e falando bastante sobre violência, né? Violência de uma forma, violência de outra. E é muito ruim quando a gente tem como pauta questões quase que somente sobre violência, né? De todos os tipos. A violência que se dá em ações propriamente ditas, mas também a violência que se dá em relação a pessoas, a um sistema que hoje existe de um linchamento virtual, né? Então, isso me assusta bastante, e sempre me parece que primeiro a gente tem de ter esclarecimentos para depois seguir em frente. Mas eu quero falar de outra questão, que no final de semana nós tivemos, então, 2 tentativas de feminicídio, né? E isso realmente tem de ser visibilizado, discutido, e também fomenta iniciativas como, semana passada, a vereadora Luísa, né, fez, então, toda uma proposição para que a gente tenha mais possibilidades de discutir as questões do feminicídio, o enfrentamento à violência contra a mulher em convênio com o CONDIM, quer dizer, existe um conselho na cidade que pensa isso, então, atitudes, ações que evitem que essa violência contra a mulher, e é contra a mulher mesmo, né? Todo mundo sabe o que é feminicídio, mas sempre vale a pena a gente chamar a atenção para o fato que essa é uma violência especificamente contra a mulher e que precisa ser, enfim, precisa acabar e precisa da ajuda de todo mundo. No caso das 2 tentativas, são situações em que mulheres foram literalmente atiradas na vala comum como se fossem lixo, né? Lixo. E isso é sério, nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas. E eu também recebi, ainda, infelizmente, tendo que falar sobre violência, eu recebi algumas demandas, né? Violência e educação estão nas nossas pautas hoje, né? De agressões nas escolas, um número muito grande de agressões acontecendo em escolas, alunos armados, alunos com canivetes, alunos agredindo outros alunos, agredindo professores e professoras, numa situação que traz muita insegurança para a escola, né? Então, também se percebe que, nesses locais, muitas vezes, não existe um policiamento, não existe uma vigilância, né? E, sim, se está lidando com adolescentes, parece que é fácil que os professores, as professoras tomem
conta disso, mas não é assim que a coisa funciona, né? Nós não estaríamos denunciando se isso fosse tão simples assim. E também não é uma tarefa só da escola. Quando nós falamos em violência, adolescentes praticando violência, nós temos que pensar que esses adolescentes vêm de uma casa, né? Vêm de uma família, às vezes com problemas, né? como, enfim, é normal acontecer, ou é possível acontecer, mas é uma demanda social que envolve família e, pelos dados que eu recebi, envolveria, inclusive, conselho tutelar. Então, às vezes, a gente aponta algumas questões que são pesadas na educação, mas é preciso lembrar que a educação não está só na mão de professores e professoras. Está na mão também de pais, está na mão dos órgãos responsáveis, está na mão de garantir que, quando o filho de alguém, a filha de alguém, vai para a escola, essa criança, por um lado, sim, esteja segura, certo? Mas que também não esteja armada, que também esteja em condições de conviver com outras crianças. A gente tem de parar de ser ingênuo e achar que tudo pode ser solucionado a partir do que professores, professoras, supervisão de escola fazem. Nós temos outras demandas importantes e nós temos outras responsabilidades importantes quando se trata da educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Tá? Então, muito obrigada. É isso.